o Senhor Deus nos aumente a fé. Amém. Foi a oração dos discípulos, né? Acrescenta-nos a fé. Vamos ler a Bíblia. Os Hebreus 10, né? Porque se pecarmos, o verso 26, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Senhor Deus, nós não podemos orar a Ti sem lembrar que nós precisamos de ser perdoados constantemente, ininterruptamente, porque até dormindo nós erramos. O Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Cada um dos Teus filhos seja alcançado pelo poder do alto, pela plenitude do alto, pela fé que espera como o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Que o Senhor encoraje cada irmão, encoraje cada irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Pois bem, sexta-feira passada, nós lemos a Escritura aqui. Jesus, se referindo a Judas, ele disse: bom seria para aquele homem não ter nascido. Teria sido muito melhor para ele. Agora, esse aqui é grande, mas eu resumo. Eu não preciso citar o nome. Não sei, parece ser irmão ou irmã. Um nome neutro, né? Deve ser irmã, porque está aqui, arrependida é irmã. Então foi levada a uma igreja denominacional. E quando ela menos esperou, ela já estava sendo batizada naquela igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela disse, voltando a comer o vômito como cão, sendo que eu já era batizado em nome do Senhor Jesus. O que eu posso fazer é confessar minha fraqueza, pedir perdão aos irmãos, que eu mereço perdão, se é que mereço perdão. Por isso, Deus é pelos Deus e pelos irmãos. Pastor, mas quero dizer ao senhor que depois que voltei para a igreja, eu estava tomando santa ceia aqui sem comunicar ao senhor nem aos irmãos, sendo que eu já tinha posto isto na presença do Senhor Jesus. Mas contei isto para uma irmã, ela me disse que eu cometi um adultério. Por isso, criei coragem de comunicar esse meu erro. Quero ouvir o que o senhor tem a me dizer. Mas não... tudo bem. Bom, existe o adultério espiritual, né? Claro que existe. O que seria pior do que o adultério social, físico, né? Então, nós damos uma oportunidade aqui
para as pessoas virem no dia da ceia, aqui na frente, antes da comunhão, e as pessoas vêm caladas, elas não precisam contar o que fizeram, porque elas já acertaram com Deus, já se arrependeram, já acertaram com quem devia acertar, e caladas aqui elas estão dizendo: eu pequei, eu errei, mas eu venci. Agora, o que eu só tenho que dizer é parabéns, irmã, porque dificilmente uma pessoa faz um auto-julgamento para levantamento. As pessoas caem em extremo e se condenam como se condena um cão, em determinado instante. Daí a pouco ela pula do outro lado e se defende de uma maneira ignorante. Então deve haver uma concepção real, um discernimento real daquilo que nós somos como pessoas humanas, porque Paulo disse: em outras palavras, desse eu tenho vergonha, mas daquele eu me glorio. Desse homem que eu conheço eu tenho vergonha, mas daquele eu me glorio. Quer dizer, então, você tem sempre aquele outro. Quer dizer, dessa que vai ali, numa reunião denominacional, como possivelmente isso vai entrar de tarde, porque há perguntas sobre isso, mas está enquadrando já no assunto, eu já vi aqui, está enquadrando na mensagem. E se batiza naquela igreja, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas depois faz um julgamento desse, como cão voltando ao vômito. Não há pessoa mais indicada para fazer esse julgamento do que a própria pessoa. Discernir o Espírito, segundo a palavra, e ter essa luz. Então, a essas alturas, eu teria que te dar os parabéns, porque você venceu. Você foi laçada e venceu, arrebentou o laço. E tal, aquele animal que cai no laço, como o João Caçador. Mas ele estava cansado de comer feijão. Feijão e arroz, feijão. Ô mulher, estou com vontade de comer uma carne, hein? Muito tempo que a gente não pega uma caça. Ele armou um laço. Aí o laço pegou um mateiro, um veado, muito grande. E era perto da casa. E quando ele viu o veado no laço, a corda toda esticada, ele gritou de lá: ô mulher, pode jogar o feijão fora. Nós estamos enjoados de feijão, né? Pode jogar o feijão fora. Gritou e sapateou e gritou: nós temos a caça aqui, pode jogar o feijão fora. A mulher, a galinhada, feijão para lá, feijão para cá. A galinhada comeram feijão tudo. Aí ele pegou o facão, falou: é agora. E a hora que ele levou, o bicho deu uma mexida lá e para cá, porque o bicho não fica quieto. Ele cortou, foi a corda. Cortou, foi a corda. E ó, corta a corda do viado, pra você ver o que acontece. Ele está correndo até agora. Então, se o diabo errou e cortou, foi a corda, glória a Deus, né? Às vezes o golpe sai. Se você é acidentado e salva a vida, às vezes as pessoas ficam condenando, porque uma pessoa sofreu um acidente. Quase que está sempre para morrer, então. Lembrando que você está jogando mais uma pá de terra em cima. Que tal se uma pessoa é acidentada, seu marido, sua mãe, seu irmão, você?
e vai para o hospital, está lá com aquelas mangueiras no nariz, e tubos, né? E balão de oxigênio. Então você está lá de fora orando e chorando e pedindo oração para ele não morrer, se levantar. Agora, a pessoa é acidentada espiritualmente, a maioria dos casos é mais pau em cima. Acabar de matar. Acabar de matar. O irmão Branham disse, ele já tem o suficiente contra ele. Ela já tem o suficiente contra ela. Para que você ficar se condenando nessa atitude? De ajudar, concordar com o diabo. Louvar o diabo com aquilo. E nós aprendemos aqui que quem causa escândalo é quem anuncia, é quem publica o erro dos outros. A imprensa é a mestra disso, é o instrumento disso. Tanto que hoje qualquer ameaça, qualquer chantagem que se fazem com um homem público, com a mulher, coisa e tal, falando, olha, eu tenho suas fotos aqui, eu tenho um filme seu aqui, quero tanto, hein? Ele está cometendo um crime 500 mil vezes diante de Deus e até da lei mesmo, pior do que o outro cometeu. Ele está cometendo um crime. Mas a imprensa é a chave disso, né? Das ameaças, dos escândalos. Aí, então, foi que Jesus disse, ai daquele que faz isso. De forma, irmã, que eu não diria que você cometeu um pecado voluntário. Agora, nós temos pessoas que estão tão adormecidas que elas não concordam, não estão satisfeitas de se misturarem com denominacionais, muito especialmente com os pentecostais, que estão piores do que a Igreja Católica, que o irmão Branham profetizou assim, infelizmente é verdade. Ele disse, daqui 20 anos, naquele tempo, ele disse, os pentecostais estarão piores do que a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica não se vende em troca de votos, em troca de tijolo, porque ela já é dona, né? Como eles estão se vendo. Então, a coisa ficou pior. Pior em vários aspectos. Não como pessoas que nós todos somos iguais. E nós sabemos que tem pessoas que agenciam, querem agenciar outras para estarem com eles também, nas suas festas, nos seus aniversários, lá, nos seus congressos no Rio Vermelho, nas suas comemorações. Se vestem como eles, pantalonas, saia calça, tem que aparar o cabelo, e tem que namorar com eles, e começa a incentivar também a outra. Agora, quando um amigo seu, um irmão, está te levando para um lado desse, você tem que entender que ele não é seu irmão, ele não é seu amigo, ela não é sua. Você não deve nem andar com aquela pessoa, você deve ser... Aí é onde o profeta diz, porque o irmão Branham vem prega uma mensagem dessa igual a última que nós distribuímos, a divindade explicada. Mas veja a data daquilo, por fim ele diz, saia do meio deles. Então não falta aqueles que dizendo ser revelados, que ainda querem induzir. Eles não se contentam em eles próprios irem, mas querem arrastar outros, convencer outros jovens, outras pessoas, outras irmãs, para ir. O resultado está aí. Não fica sem resultado. Você carrega, sem dúvida alguma. Agora, nós estamos no estudo da coisa voluntária. Eu não acredito que a irmã tenha cometido um pecado voluntário dessa forma. Você vai agradecer a Deus porque o laço foi cortado. Amém? Graças a Deus. E conservar vida em si mesmo. Foi o que nós estudamos sexta-feira.
Mas é tão próprio para isso. Para resumir, você sabe que um tronco dentro d'água, ele boia e às vezes serve até de salva-vidas, serve de canoa, né, de transporte dentro d'água. Mas quando ele pulou sobre aquele tronco, o tronco estava podre e mole. Ele disse: assim estão as pessoas que se dizem cristãs e não são. Estão podres, mole, você não encontra nada nelas. Porque elas não conservam vida em si mesmo. Aquele tronco, aquele toco de madeira, perdeu a vida, apodreceu, estava aparecendo só por fora. Mas a vida lá dentro havia saído. Aí ele diz: então agora você toma um cristão que está suposto a ser um cristão e deixe a vida de Deus ir dele e a experiência do gozo de servir a Cristo. Deixe ele deixar de ler, de orar, de ouvir as fitas da mensagem, de ler a mensagem, de cantar hinos espirituais, de se alegrar no espírito, de cantar hinos que sejam hinos, nessas badaladas de rock. Porque me instruíram, me explicaram, tem rock manso também, não é só rock bravo não. Mas todos eles vieram do inferno do meu jeito, e tem muito hino aí que é rock. O rock é o ritmo, não é a letra. Tem letra de rock que é muito mais inspirada do que certos hinos. Rock é o ritmo. Não importa se a letra está glorificando a Jesus Cristo. E é o que muitos vivem pegando nos discos comerciais do comércio evangélico e nessa emissora que tem aí a serviço disso. Então, se você deixa de ler, deixa de orar, deixa de ouvir fitas, e você perde o companheirismo, a graça de estar na igreja. Ele disse: se Deus está no seu coração, você não suporta chegar àquela hora em que aquelas portas serão abertas. Deixa isso sair de você e você passar a viver como uma igreja nominal. Então, veja, você apodrece 2 vezes mais depressa. 2 vezes mais depressa. Eu não posso fixar nisso porque nós estamos há muito tempo. Vamos lembrar aqui de como fui com Moisés e ia fazer, às vezes, uma participação, mas não vai dar também. No parágrafo 33, foi a base. Deus não te considera responsável por seus erros. Ele te considera responsável por seu erro voluntário, pelo pecado voluntário. Quem vive voluntariamente em pecado depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. Mas um homem que vai fazer algo, vai errar, ele vai cair, ele vai cometer erros, mas se ele for real e divinamente chamado, e Deus estiver em seu coração, ele se levantará outra vez. Foi o que aconteceu com a senhora. Aqui, Deus em simplicidade, eu estou recapitulando, hein? 161. Vocês anotaram? Como fui com Moisés, parágrafo, o quê? 33. É a base da lista aí, vocês estão anotando. Eu incluí como poderei vencer, do 41 até o 47, para você ler em casa. 41 ao 47. Incluí. Agora, Deus em simplicidade, 161. Aí você combina, põe um X versos, né? 1 Coríntios 10, 1 em diante. Deus em simplicidade, 161.
Logo nos dias de Jesus, os fariseus estavam tão cegos que não o puderam ver. Por conseguinte, olharam para trás e disseram: nossos pais comeram do maná no deserto. Então Jesus lhes respondeu: todos estão mortos. Aquela morte lá no deserto significava separação de Deus. Eles viram a glória de Deus e andaram na luz de Deus, andaram na luz da coluna de fogo, andaram no Espírito Santo, pelos lugares que o Espírito Santo lhes preparou. Comeram do maná que caiu do céu, o qual Deus proveu, e ainda com tudo isso pereceram e foram ao inferno. Todos estão mortos. Você pode examinar a palavra, essa palavra morte. Significa separação eterna da presença de Deus. Todos estão mortos. Aí você combina com 1 Coríntios 10, a partir do primeiro verso. Todos comeram do mesmo manjar, tomaram da mesma rocha que era Cristo e pereceram. Muito bem, vamos adiante. Aí veio o ungido, os ungidos dos últimos dias, 284. Agora tem leitura aqui que é muito longa, eu não posso fazer. Foi isso aqui, não é? Ele disse em Hebreus, capítulo 6, aqui estamos e lemos há pouco e disse que nos referíamos a isto outra vez. Isso faremos por uns quantos minutos. Ele disse: os espinhos e abrolhos, os quais estão perto à condenação, cujo fim será o ser queimado. Fronteiriço, crente que vive na fronteira. Crente que vive na fronteira. É o fronteiriço. Ele está em cima do muro. Ele pode cair para lá, pode cair para cá, mas de todos os modos ele está na fronteira. O raio cai, ele corre pelos arames. A vaca que está perto, na fronteira, morre. Mas a que está lá no meio do pasto não morre. No terremoto, o gado saía das fronteiras, saem das fronteiras e se ajuntam no meio do campo. E se ajuntam, se unem. Então, na fronteira você fica ao alcance. Ao alcance. É igual aquele camarada que foi cutucar o leão na jaula lá com um guarda-chuva. Cutucar assim, tentando. O leão está lá dormindo, né? Dormindo, tranquilo. Ele chega e passa o guarda-chuva no leão. Até, quem sabe até querendo carinhar o leão. Não sei como é que ele não pensou em passar a mão. Não é bem. De repente o leão só... Ele ficou sem o guarda-chuva. Aí danou a chorar por causa do guarda-chuva. Graças a Deus que foi o guarda-chuva, meu camarada. Você está achando ruim? Você tem que dar graças a Deus que foi só o guarda-chuva, minha filha. Você tem que dar graças a Deus que foi só isso. Ah, mas porque ela me fez isso, ele me fez isso. Porque graças a Deus que foi só isso. É meu guarda-chuva, agora o governo tem que pagar. Aqui, a prefeitura tem que pagar. Tem que pagar o quê? Por que você foi passar o guarda-chuva no leão? Dá graças a Deus não ter sido o seu braço. Fronteiriço, pode ser queimado. Vocês têm gostado do dom celestial, têm provado, mas vive sempre na fronteira. A vaca da fronteira mete o pescoço pelo buraco entre os arames assim, e fica pastando o pasto do vizinho. A fruta do vizinho parece sempre a melhor. A manga está apodrecendo no quintal da gente, tinha que pular o muro e pegar do vizinho. E assim você vai aumentando. Vai. Mas vocês têm gostado do dom celestial. Em outras palavras, o têm visto. Não se pode provar com a boca. Porém, o têm visto e vocês sabiam que é a verdade. Sabiam que era a verdade. Provaram do dom celestial. E foram participantes do Espírito Santo na medida que veio sobre vocês. Provaram da boa palavra de Deus. Provaram e viram que estava correto. E o Espírito Santo veio sobre vocês, o espinho no campo. E então se desvia, negando ao próprio Cristo,
que lhe santificou e lhe chamou. Aí, agora está a diferença. Você encontra uma pessoa lá fora que saiu, às vezes, da igreja. A pessoa está acabada, o chicote de Deus caindo, a pessoa chorando, abatida. Não é essa pessoa, não é essa irmã que escreveu aqui. Não é isso. Que cai em si. O filho pródigo caiu em si lá, o que aconteceu? É diferente, tem que ver a diferença da coisa. Agora, por último, ele mostra que isso mais se refere também à era pentecostal, que provou dos dons celestiais e voltou ao vômito como cão, como a porca lavada que volta ao lamaçal. Ele mostrou, nós estudamos aqui sexta-feira, se referindo à igreja, voltando ao vômito. E ela começa a voltar justamente de uma maneira sutil, enganosa. Ele chegou a dizer assim, que aquele irmão, tudo que tinha que fazer era morrer. Morrer e estar com Deus em glória. Morrer queimado, morrer degolado, e estar com Deus em glória. Era tudo que ele tinha que fazer. Mas agora, os nossos sentimentos vão nos rolando, vão nos enrolando, nos envolvendo, os nossos sentimentos, as nossas circunstâncias. Ele disse, fica mole, perde o pulso para dizer não. Nós estudamos aqui, vamos ver de tarde alguma coisa sobre isso. Constrangimento, perde o pulso dentro de casa. Por quê? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa é a situação natural da vida. Perde a sensibilidade, perde o respeito, a ordem da igreja. É para lá, para cá, é para lá, para cá, é para lá, para cá, parece que tem uma formiga no pé. E vai indo assim, vai ficando aquele crente frouxo, ele disse, nós estudamos aqui. Vai ficando aquele crente frouxo em tudo, vai aceitando tudo, aceita tudo de mulher, aceita tudo de filho. Mas como é que faz? Só se matar. Se agir, a própria igreja fica contra mim. A própria igreja, ordenada pela ordem social, vai ficar contra mim. Próprios irmãos vão ficar contra mim. Então como é que eu faço? Acabo com isso, é onde muitos desistem. Mas não é isso não, dando-lhe, veja só, negando ao próprio Cristo, que lhe santificou e lhe chamou, dando-lhe unção, já não resta sacrifício para pecado, para isso. É irremissível, é impossível que cheguem ao conhecimento da verdade, porque é impossível que os que foram feitos participantes do Espírito Santo, entre parênteses, caiu sobre os espinhos, começou ali com Jesus, e o Senhor, eu seguirei, porém quando veio a palavra voltou para trás. Participantes do Espírito Santo e provaram, ouviram a palavra, a própria palavra ser manifesta e então se desviaram. É totalmente impossível que eles possam ver ou que cheguem a crer. Isso é assim, diz a Escritura. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não vão passar. Totalmente impossível, assim diz a Bíblia, o Espírito dá testemunho disso. Então cai aquela insensibilidade sobre a pessoa, cicatriza, e fica dentro da igreja como um espião, só para ver as falhas, só para pegar alguém errado, só para isso, para aquilo, diz o profeta, como um veneno escondido, nas reuniões mesmo estão, na comunhão mesmo está, no entanto é um falso aí dentro, é um veneno aí dentro, está coliando com outros grupos, está a serviço de outras pessoas, do inimigo do corpo de Cristo. Eles se insensibilizam e cai uma cicatrização em suas consciências. Não tem jeito de voltar. Agora você que está lutando e que tudo parece que te alveja,
Não você dizer assim, eu sou marcada, eu sou marcado. Eu costumava pensar, eu cresci com essa frustração. Se eu tivesse pai, eu não teria sofrido tanto na escola, na rua. Mas o órfão, todo mundo aproveita, todo mundo... E às vezes há pessoas, às vezes vem uma moça só para a igreja aqui, só uma moça, como eu conheço muitos casos, sofrendo, pais contra, família toda contra, e elas firmes, não tem ninguém aqui dentro. Moços que às vezes não tem ninguém aqui dentro, e às vezes nós chegamos a pensar, se eu tivesse uma família, se eu tivesse um pai, isso não estaria acontecendo comigo. Você tem um pai, sim, um pai maior do que todos os pais. Esse é um complexo que eu carrego, é uma frustração que eu carrego. Por que eu não gosto de aniversário? Por que eu não gosto de festinhas, dessas coisas? É frustração também. Aqui na demonologia, estado religioso, 92. Olha, vocês fazem o seguinte, vocês depois que vão, vocês podem ir à frente, né? Agora, não vá muito longe, direto ao lado calvinista. Uma vez na graça, sempre na graça. Porque você cairá em desgraça. Uma vez na graça, sempre na graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Os batistas criam assim. Armínio veio e disse, não, não é assim. A pessoa pode ser salva e depois perder a salvação. Aí o profeta vem e diz, não, todos dois estão certos. Mas como? O que não é eleito para a noiva, que não tem o nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, esse pode ter seu nome riscado do livro da graça, do livro da vida. Esse pode perecer. Mas o que tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro, aí já concorda Armínio, os arminianos. Aliás, os calvinistas, né? Estando no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, não tem como se perder. Então, nesse sentido, Deus não te salva por 10 anos e depois te perdeu. Deus não é aquele pescador que pega o peixe e brinca com ele, e está lutando, e luta de cá, e luta de cá, e luta de lá, e ele vai para lá, e ele vai para cá, e ele vai para lá, e vai para cá. E na hora que vai botando dentro da canoa, rebenta a linha e o peixe vai embora. E aí eu fico... E sempre é o peixe maior que vai embora. Não é mentira, não. É o mais forte, é o que rebenta a linha mesmo, né? E Deus não é aquele que puxa a linha da mesma vez. Tum! Aí rebenta. Aí rebenta. Então Deus não é esse tipo de pescador. Que... Vocês entendem, até... É bom lembrar, tem... Passado, né? Passado desses caçadores aí, desses pescadores. Tem caçador de perdiz aí que vai caçar perdiz, caça cascavel, né? Então, não vá muito longe, direto ao lado calvinista. Uma vez na graça, sempre na graça, porque você cairá em desgraça se você descansar nisso aí. Pronto, uma vez eleito, para sempre eleito, e eu posso pintar o 7. Pronto. Eu posso viver na fronteira, eu posso brincar com o leão, posso carinhar o leão, até com a mão, não precisa ser com guarda-chuva, não. Porque você cairá em desgraça. Agora, só um momento, teremos tempo nesta semana para trazer aquilo e lhes mostrar quão uniforme isto é. Mas não pense simplesmente porque você tem feito algo errado que você está perdido para sempre. Irmã, você é um filho de Deus. Você é nascido do Espírito Santo de Deus. Vocês são filhos e filhos de Deus. Os frutos testificarão de si mesmos. Aí está você.
Aí ele continua aqui, ó, ele continua, entra em Saul, com Urim e Tumim, aqui no 94, eu grifei de vermelho, não é isto certo, professores? Agora aqui o homem era um apóstata, não é isto certo? Mas recordem, onde Samuel disse que ele estaria? Com ele no dia seguinte, prematuramente perdido, vê? Se você não se dedica a Deus, Deus te tirará da terra, Ele te recolhe. Quando você é dele, então foi o que ele fez com Saul. Aqui, lendo tudo aqui, você vai entender. É porque não dá para nós lermos tudo, não é? E eu preciso terminar esse assunto hoje. Falta 5 minutos só. Então, Saul foi estar com Samuel. E Samuel não estava no inferno. E aquele ministro que comprou uma caixa de cerveja, rasgou as notas de pregação e tudo, o profeta disse, Deus recolheu para si. Falou, então vem cá. Aí ele morreu logo em seguida. Demonologia, a partir de 92, demonologia tem vários volumes. Estado religioso. Estado religioso. Bom, aí vem possuindo todas as coisas. Vocês me dão um tempinho. 137. Aquele que come e bebe indignamente, ou seja, aquele que vem aqui e professa ser um cristão, que toma do corpo do Senhor e logo sai a viver com o mundo, fazendo as coisas semelhantes, negando a Cristo seu poder, faz com que Deus seja desonrado em grande maneira. Você desonra a Cristo com isso. Assim sendo, é melhor que não tome. Porém, se você se esforça com tudo que tem por viver corretamente e manifestar que você é um cristão e que ama o Senhor Jesus Cristo, então é seu dever tomar da ceia. É seu dever. Você não é um cauterizado, insensível, que não tem nada que mexe com você mais. Senão, cada coisa que você ouve faz inflamar aquele espírito errado mais. Isso aí é uma situação difícil. Vamos ver, mas isso é muito longo. Esse não vai dar, eu vou dar só referências e nós vamos ter que ter um período só para esse aqui. Perguntas e respostas número 15, parágrafo 99 até o 127. Vamos ver só o 99 aqui. 99? Aqui é a pergunta. Eu vivi muitos anos em pecado até que encontrei o Senhor. Por favor, irmão Brana, eu pequei outra vez e não sou digno de estar diante de ti neste lugar santo. Por favor, diga-me se posso restaurar-me completamente outra vez. Ele disse, você não pecou, meu amigo, tanto assim para Deus que não pudesse ser restaurado. Se você tivesse pecado tanto que não pudesse ser restaurado, você nunca desejaria ser restaurado. Está vendo, irmã? Fica parecendo que sua carta... Eu pensei que sua carta tinha que ser lida antes, na preleção, e não tinha nada a ver com a escola, mas acabou sendo assunto da escola. Essas coisinhas sempre estão aqui, e vocês, como Maria, percebem e vão guardando no coração. Tem tanta precisão para ouvir coisas e levar. Às vezes os pastores vão ficando tolidos. Um pastor de fora fala sobre determinadas cirurgias que as mulheres fazem, logo, isso só pode ser um demônio, logo leva aquela partezinha para outra pessoa e deixa aquela pessoa de cama depois. Que vantagem, né? Amiga. E amiga? Isso não é amiga. Devia estar cozinhando, lavando roupa em casa, em vez de estar fazendo isso. O pastor vem de longe, os pastores vão ficando tolidos, porque tudo que fala mexe com alguém. Tudo que fala, hoje, tudo que vai pregar está mexendo com alguém. Ele me pegou, ele me pegou pelo pé. Depois que entra esse espírito, é terrível.
profeta disse, se você vai ler um romance e pega só o fim do romance, que graça tem? É igual eles fazem com Mateus 28, 19. Eles pegam só Mateus 28, 19. Tem que ler o Mateus todo para ver que o Pai é o Espírito Santo, que Maria concebeu do Espírito Santo. Então a mensagem ela precisa ser captada toda. O diabo fica isolando coisas e levando. Não seja usado para isso, para matar, para destruir. Se é que Deus te incumbiu de alguma coisa na vida, então Ele te incumbiria para levantar, para salvar, não para... Apesar que tem as pessoas que têm incumbência também. Eu não sei por que certas pessoas entram voluntariamente em questões que só Deus pode resolver. O profeta diz, você fica culpado daquilo. Isso é descaridade. Quando há alguma coisa que não pode ser explicada, que a pessoa não pode explicar, é melhor que você fique longe daquilo, para seu próprio bem. Se você vai salvar um náufrago aí, sem saber nadar, pode saber, são 2 defuntos. Mas, veja, se você tivesse pecado tanto que não pudesse ser restaurado, você nunca desejaria ser restaurado. Mas desde que haja algo tratando em seu coração, você continua na linha de restauração. Culpado no mínimo é culpado no máximo. Ele acabou com a ordem social. Acabou com o farisaísmo. Acabou com o legalismo. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Esse aqui não é abuso da graça. Ele já advertiu lá, não abuso da graça, que você vai cair em desgraça. Então, culpado no mínimo é culpado no máximo. Eu pequei muitas vezes, ele disse. Todo dia cada um de nós faz coisas que não queremos fazer. Todo dia. Está em nosso coração. Você não deseja estar desta maneira. Ou você não faria esta pergunta, minha irmã? Isto é, na verdade, uma prova que Deus continua tratando com você. Provavelmente você está nervoso, foi um irmão, e Satanás está lhe dizendo que você não pode ser mais restaurado. Ele está mentindo, com certeza ele está. Porque você, veja, se há um fundo clamando dentro de você, tem que haver um fundo para responder à chamada. E se há uma fome por algo, aquele algo tem que estar em alguma parte ou você não teria fome. Aí ele continua, é uma beleza isso aqui. É uma beleza. Nós vamos estudar essa parte aqui depois, só ela, certo? Porque ela também, se nós ficamos só... É isso. Por isso que às vezes uma reunião pega um lado. E você sai, às vezes, até ofendido. Você deveria vir na outra também. Porque, às vezes, a outra reunião já vai tratar do outro lado. Ou na mesma reunião. Jesus nunca explicou aquele negócio do sangue e da carne dele. Nunca explicou, irmão Branham disse isso. Ele não explicou. Nós, os pregadores, queremos explicar. E, às vezes, irmãs querem explicar, irmão quer explicar a situação de outros. O irmão Branham disse, eu não vou explicar para você, irmão, porque se eu for explicar, eu vou me afundar cada vez mais. E é isso que você quer? É me ver afundado? Ele disse, eu estava predestinado para passar por isso desde antes da fundação do mundo. Será que não cai na cabeça que farisaísmo não leva ninguém aos céus? O farisaísmo, ele crucifica a Cristo. Deixa a criança ouvir, irmão, deixa a criança ouvir. Já que você não tem muita atenção com a palavra, deixa o outro ouvir. Me desculpa, me perdoe, mas
fica desse jeito, não. Você cai num pecado costumeiro, em sua presença 101. E eu oro que tu permitas a cada pessoa aqui que tem pecado costumeiro, de qualquer coisa diante deles, que eles possam remover isto e pôr o Senhor diante deles como Davi fez. Pois agora nós clamamos: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Ai de mim. Agora, se você está acompanhando isso aqui e vê essa luta, você não sabe como é que fica um coração desse nessa hora. Porque você ajudaria com toda a força que você tem. Ai de mim, pois eu tenho visto a glória de Deus. Eu sou um homem de lábios impuros, uma mulher ou uma moça de lábios impuros, rapaz ou algo. Eu tenho agido indecentemente. Seja o que for que possamos ser, nós somos impuros, de todos os modos, de qualquer maneira você é impura, você é impuro. E nós pedimos pelo sangue de Jesus Cristo, o sacrifício apropriado para nos purificar de todo pecado, para que nós possamos sempre habitar em sua presença. Fica esse conselho final em Hebreus capítulo 4 de novo. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos precisando mais de Ti. E como veio esse grito, ai de mim. Eu sei que qualquer pessoa que tenha uma mente sadia e tem revelação, diria a mesma coisa, ai de mim. Ai de mim. Paulo gritou, miserável que sou. Mas nós não queremos ficar só nessa cantiga todo dia, não, Senhor. Nós também queremos dizer, foi bom eu ter nascido. Foi bom nós termos nascido. Nós também queremos dizer, graças a Deus, sou o que sou. Em nome de Jesus Cristo. E que essa palavra também combata vírus, seja qual for, demônio, seja qual for. Concorde, irmão, concorde, irmã. Concorde para você. Eu concordo para mim também, para todos nós. Nós concordamos diante dos céus, em nome de Jesus Cristo. Que as doenças, os males, a má interpretação, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, o Senhor é o dono dessa obra, não sou eu. E a mão do Senhor está sobre este povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora, eu disse aqui uma coisa, e ela é certa, absolutamente certa. O pastor da noiva aqui na terra chama-se William Marion Branham. Ele não se chama Joaquim Gonçalves Silva. Chama-se William Marion Branham. Aqui na terra, é claro, é Jesus Cristo, é o sumo pastor. Mas o pastor é William Marion Branham. Por isso é que o jornaleirinho dele só pode fazer isso, mostrar o que ele fala. Só isso. Porque ele responde pelo que ele ensina. Ele disse que ele vai responder lá em cima. Então eu não tenho que ensinar nada meu. É só dele. E pronto. Né? Então o pastor em toda a terra, pode deixar, ele morreu de acidente, muitos se escandalizaram com a morte dele, milhares, caiu igual mangueira que está carregadinha e peca. Eles disseram que ela pecou, né? A frutinha quando cai diz pecou, caiu. Até isso. Mas por que a manga peca? Ô mãe, ô vó, a manga peca? Não é só gente que peca. Não, ela pecou, caiu. Pecou quer dizer, eu não sei não, menino. Vai com essas perguntas para lá, menino. Vai. Pecou, caiu, pronto.
Mas depois ainda as viçosas, as que não pecaram, vem uma ventania lá, e é tanta manga rachada lá no chão, que bate contra os paus e coisa e tal, e forra o chão. Foi desse jeito. Morreu gente que não foi brincadeira, com a morte dele. Mas pode deixar. Ele chegou lá e ele vai nos apresentar a Cristo. Amém? Glória a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.